Ok, então vamos lá. Então a ideia agora é falar rapidamente, que nosso tempo está bem escasso, sobre o funcionamento da pesquisa. Primeira questão, justamente quem pode participar. É muito simples. Se sua organização tem 50 funcionários, você está apto a participar da nossa pesquisa. E quem que nós consideramos funcionários? Né? Todos que são CLTs, estagiários, associados, principalmente quando nós pensamos aí as organizações, as empresas de consultoria e advocacias, e PJs que são dedicados a essa organização. Depois a gente pode conversar com empresas que tenham PJs e queiram participar. Não entram na pesquisa serviços terceirizados e jovens aprendizes, ok? Lembrando, mais uma vez, participação totalmente gratuita, não precisa desembolsar nada para participar da pesquisa, tanto o selo de premiação dos lugares incríveis para trabalhar, quanto o nosso certificado FIA de qualidade do ambiente de trabalho, totalmente gratuitos. Cronograma da iniciativa. Então, as inscrições já estão abertas desde fevereiro, elas vão até o dia 15 de junho. Mas a data mais importante é a data final de coleta das informações, que é a data de 30 de junho. Então, fechou 30 de junho, não entra mais nenhum dado no nosso sistema, nem de funcionário e nem dos RHs. A partir de julho, todas as empresas que participaram vão receber acesso à nossa plataforma Atmosfera para ver os resultados de clima. Primeiro vão ser liberados os resultados de clima a partir de julho. Por que tem aí esse asterisco abril? Algumas organizações que nos sinalizarem que vão utilizar a nossa iniciativa como uma ferramenta de gestão, que podem adquirir os acessos mais completos, elas poderão fechar a coleta dos funcionários antecipadamente. Então, vai chegar no dia 15 de maio, a empresa entra em contato conosco e fala, Daniel, eu já fiz a coleta de dados, já atingi minha participação. Por favor, feche o sistema dos funcionários. Eu vou perguntar se ela tem certeza, porque o funcionário não vai mais acessar, e aí a gente vai fechar o sistema e vai conseguir liberar os resultados de clima em cerca de 2 semanas no máximo. Então, as empresas podem obter antecipadamente esses resultados também, se quiserem. Em julho, também ocorre a segunda etapa da pesquisa, que é a etapa de auditoria. Então, numa conversa com um especialista de RH, vai entrar em contato com o RH das organizações para verificar as práticas que foram informadas. E a premiação no final de agosto ou começo de setembro, a gente está aí fechando a data com o pessoal do UOL, e conforme a Tatiana falou, gostaríamos muito que fosse presencial, mas esse ano vai ser um pouquinho difícil, provavelmente vai ser algo híbrido. Teremos representantes das empresas ganhadoras, mas ao mesmo tempo vamos fazer a transmissão online para quem quiser assistir. E aí o link do hot site da pesquisa, anotem, entrem, employeeexperience.fia.com.br, lá tem todas as informações e também o link de inscrição. A inscrição é muito simples, né? A gente só precisa de dados básicos da organização, CNPJ, razão social, endereço, o número de funcionários. Não se preocupem tanto com esse número que vocês podem alterar depois, antes de colocar a lista de funcionários que eu vou falar daqui a pouco. E o mais importante é vocês colocarem uma pessoa como responsável da pesquisa. Essa pessoa vai receber um e-mail automático do sistema com um link de acesso, uma senha provisória para ele acessar o painel, que tem essa carinha aqui. E nesse painel, ele tem esses blocos numerados justamente para vocês entenderem o passo a passo. Então, para vocês chegarem no bloco 4, que é liberar o questionário dos funcionários, vocês têm que passar nas etapas anteriores. E aí, as principais informações que nós precisamos de vocês. Vocês precisam determinar as informações de login. O que é isso? Como o funcionário vai acessar o questionário? Qual que vai ser o link? Vocês determinam. Tem a base, que é fex.fia.com.br, e uma extensão que vocês determinam, que normalmente é o nome da empresa. E qual que é a variável que o funcionário vai utilizar para entrar. Normalmente é CPF, mas vocês podem escolher e-mail, matrícula, desde que seja uma variável única dentro da organização. E aí, com essa variável, você vai colocar dentro do sistema uma base de funcionários,
que vai ter duas informações, esta variável única e o ano de nascimento, 4 dígitos, muito simples. E é possível também fazer a personalização do questionário do funcionário em 3 campos, né? Nós perguntamos para o funcionário em que área ele trabalha, e aí ele vai ver as opções que vocês determinarem. A estrutura de áreas vocês colocam no nosso sistema, assim como os agrupamentos de cargos, porque nós perguntamos para o funcionário qual é o seu cargo, e ele vai ver as opções também que vocês determinarem. E, além disso, se vocês quiserem, vocês podem adicionar assertivas, afirmativas ao bloco de clima. São 58 assertivas de clima e vocês podem adicionar até mais 6 afirmativas ou assertivas, se vocês quiserem. Então, feito essas etapas, vocês têm acesso aos questionários, tanto do funcionário vai ser liberado o questionário dele, quanto o RH vai poder responder o questionário de práticas. E lembrando, mais uma vez, a data final é 30 de junho, essa data tem que sempre estar aí no radar de vocês. Vocês conseguirão, dentro do nosso sistema, dentro do painel, acompanhar o nível de participação dos respondentes, né, dos funcionários, tanto no nível geral, que é o bloco 5, quanto na estrutura de áreas que vocês determinarem. Então, no bloco 6, vocês vão conseguir ver como que está a participação em cada uma das áreas. Lembrando que toda a parte de perfil é autodeclarado. O funcionário, ele vai falar qual que é o cargo dele, qual que é a área dele, qual que é a faixa etária. Tá? E aí nós entramos já nos requisitos para avançar na pesquisa. Dentro da pesquisa de clima, da pesquisa dos funcionários, na LIPT, então, nos lugares incríveis para trabalhar, tem que atingir pelo menos 70 pontos e a amostra mínima de participação que está aqui embaixo. Esta tabela é de acordo com o porte da sua organização. E o nosso certificado Atmosfera FIA, de qualidade do ambiente de trabalho, a organização precisa atingir 75 pontos de clima e também atingir a participação mínima. Ainda na LIPT, tem requisitos também na parte de práticas, no chamado IGP, Índice de Gestão de Pessoas. Então, a empresa tem que atingir 25 pontos no mínimo e, claro, concluir todo o preenchimento dos dados. Após essas análises das notas, tanto de clima quanto de práticas e dos outros 2 índices, o ILEAD e o ICO, é feito uma prévia de nota do IFEX, que vai gerar um ranqueamento para a segunda etapa, que é a etapa de auditoria, onde vão ser feitas aí as reuniões, as videoconferências entre um especialista contratado pela FIA e vocês da área de recursos humanos, justamente para analisar as práticas que vocês informaram. Então, são até 24 pontos que são verificados, de acordo com as práticas informadas. Existe uma pré-seleção de práticas, principalmente as práticas que são mais complexas, né? E, claro, que se forem verificadas inconsistências, a empresa vai perdendo nota do IGP, do Índice de Gestão de Pessoas. E, se muitas inconsistências forem verificadas, vai levar à desclassificação da organização. Com tudo isso desenvolvido, nós chegamos nas nossas listas finais. Então, são 3 listas de premiação, de acordo com o porte das empresas. Então, elas são segmentadas em 3 portes. O pequeno porte até 300 funcionários, o médio porte de 301 a 1.500 e o grande porte acima de 1.500 funcionários. E são desenvolvidas também muitas premiações especiais, de acordo com categorias de gestão, a empresa destaque em carreira, destaque em recrutamento, destaque em remuneração. Então, nós fazemos diversas premiações. Vão ter premiações por porte também, o CEO destaque, né, a liderança incrível. Então, são inúmeras premiações. Em 2020, nós tivemos aí 18 premiações, se eu não me engano. E, claro, todas essas premiações vão ser aí compartilhadas com a comunidade, expostas dentro do UOL. Essa exposição que vocês já perceberam que é uma exposição tremenda, né? Sem a empresa precisar desembolsar nada, pode ter sua marca exposta
positivamente dentro do portal UOL, que é o maior portal do país. Isso é extremamente positivo. Tá? E, claro, em nossos canais FIA também nós faremos toda a divulgação. Além dos nossos eventos pós-premiação, aí, os eventos de conteúdo, trazendo os principais temas, os gestores de RH que se destacaram na pesquisa, vão ser eventos bem interessantes. Dúvidas? Corri aqui, porque nós já estamos com o nosso tempo esgotado. Deixa eu parar aqui. Eu não vou nem entrar, tem uma parte muito importante para nós, que é justamente o que vocês podem ter de acesso em termos de resultados, mas como a gente já está bem avançado aqui no tempo, eu vou pedir para vocês falarem se tem algumas dúvidas, qualquer dúvida sobre o processo da pesquisa. Convido mais uma vez para vocês entrarem em contato conosco, com a nossa equipe, para a gente marcar reuniões individuais com as empresas, com vocês. Acho que não temos dúvidas. Deixa eu só compartilhar aqui. Então, para finalizar. Tem uma pergunta a respeito do planejamento estratégico de RH, Daniel. Pois não. Qual que é a pergunta, professor? Quer saber se pode ser feito depois da realização da pesquisa. Tá, eu vou falar rapidinho, então, justamente desse pós-pesquisa, do uso gerencial dessas informações. Existe uma parte gratuita que vocês podem acessar, e ela é extremamente significativa, não é pouca coisa que nós liberamos gratuitamente. Podemos, inclusive, fazer uma apresentação gratuita também para vocês entenderem como utilizar a ferramenta e dar uma olhada nesse resultado geral de vocês, tanto de clima, né, para vocês entenderem como que funciona aí esse diagnóstico de clima. E, claro, vocês podem investir no detalhamento desses resultados, acessar as variáveis, os filtros dos resultados, sejam áreas, cargos, tempo de casa. O nosso portfólio de serviços, né, de produtos, tem o sistema de gestão de clima, que é dividido em diferentes tipos de acesso, depois a gente pode conversar com vocês individualmente. O planejamento estratégico de RH, que é justamente essa ideia de entender as práticas de gestão de vocês nesse pós-pesquisa, né, porque vocês vão responder esse questionário extenso de práticas e a gente vai conseguir entender mais de 300 indicadores de práticas que vocês colocaram, além dos outros módulos de avaliação do presidente, retenção e o sistema de planos de ação. Só para vocês visualizarem, essa é a cara do sistema, essa é a parte de clima, os acessos gratuitos que vocês têm. Essa página, essa tela é justamente o acesso gratuito, onde vocês vão conseguir ter acesso aos temas de clima aqui e vocês vão conseguir abrir as assertivas de cada um dos temas, o resultado médio da organização, o resultado da referência e o gap. E o gap que foi estabelecido. E é justamente no gap que vocês precisam fazer o diagnóstico, não é no resultado absoluto de vocês. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais do porquê disso. E vocês podem estar investindo justamente no campo aqui que está aqui em cima à esquerda de filtros. Aqui, exemplo dos filtros internos, que é justamente toda a parte de perfil dos funcionários. A principal delas é a primeira variável aqui, que são as áreas, e vocês podem ter acesso aos resultados por cargo, por tempo de casa, por escolaridade. Tem esse primeiro bloco que a gente chama aí de bloco padrão, mas existem blocos especiais que nós perguntamos para os funcionários. Então, tem o bloco de diversidade. De repente, esse é um tema que vocês estão tratando dentro da organização e não tem tanta informação sobre isso. A gente vai aqui nesse tema mais sensível, perguntamos qual que é a cor / raça do funcionário, orientação sexual e assim por diante. O bloco aqui de liderança, entendendo um pouco mais a percepção do funcionário sobre a sua gestão imediata, qual que é o estilo desse líder, como é que ele usa a ferramenta de feedback. Isso tem impacto profundo em clima e em produtividade. Saúde aqui embaixo, né? Saúde, principalmente estresse no trabalho, que é um tema hoje muito significativo também
diante da pandemia. Então, a gente consegue medir como que o trabalho está afetando aí o nível de estresse das pessoas. E a gente passa um pouco sobre cultura da organização. Claro que não é uma pergunta específica de cultura, a gente não se aprofunda, mas são dados extremamente significativos quando a gente pergunta na visão do funcionário qual que é a cultura da organização, se ele está de acordo com essa cultura ou não. Isso a gente consegue desenvolver uma análise bem legal sobre a cultura e os impactos dessa percepção. E o planejamento estratégico de RH, o foco passa a ser as práticas de gestão, onde a gente passa aí numa parte mais estatística de práticas, comparando os referenciais, né, os 100 lugares incríveis, as empresas não classificadas. A gente traz também a percepção das pessoas para entender como que essas práticas estão atingindo o público interno, e tem um bloco de satisfação com o serviço de RH, que o Matias já explicou, também faz parte também do planejamento estratégico de RH. Então, aqui nós fazemos o diagnóstico principalmente de duas maneiras. Entendendo gaps de práticas, ou seja, práticas que vocês, né, a empresa não desenvolve, mas quando eu vejo quem é a organização, o setor que ela atua, como que ela está organizada, eu vou falar, ó, essa prática faz sentido para vocês. De repente, vocês podem pensar em desenvolvê-la. E efetividade das práticas. Vocês falam que tem determinada prática, mas quando eu puxo a percepção do funcionário, isso não está tão legal assim. Então, tem algum problema, seja de comunicação somente ou não. A prática tem que ser toda revisitada. Aí a gente faz um workshop para debater esses resultados e conversar com vocês. Acho que a gente pode... E, além disso, tem um banco de práticas, de melhores práticas, é uma ferramenta aí de benchmarking. Quando eu falo, vocês não têm essa prática, seria interessante para vocês, eu trago também exemplos de como as empresas de destaque desenvolvem essa prática. E essa é uma ferramenta aí poderosíssima, esse benchmarking, para vocês entenderem e captarem aí exemplos para poderem aplicar internamente. Vamos lá. Vamos fechar? Que já extrapolamos muito aqui o nosso tempo. Professor?